Bom, boa noite. Eu estou voltando a gravar a segunda parte do vídeo e a gente passou para a aquisição do Dálmata, né? Mas eu achei importante fazer uma consideração antes de tomar um certo conhecimento com a literatura, com o que cão que a gente ia escolher. A gente já estava numa nova casa. Aconteceu um fato importante nessa mudança, né? Depois de 12 anos, né, e 10 anos para o meu irmão, a gente foi agraciado, nós tivemos a sorte de ter mais um irmão. Nasceu minha irmã, a Juliana, uma diferença realmente considerável entre a gente, né? Mas enfim, a gente sabia que era uma nova fase para os pais, um novo trabalho, outro neném dentro de casa, uma casa maior, mas mantivemos o foco de ter um animalzinho de estimação. Até a gente achou importante que isso fosse um atrativo para a gente brincar, para levar ela para uma parte externa. A gente morava em apartamento e tudo. E, enfim, resolvemos encarar essa, né? E voltando ao vídeo anterior, os nossos pais levaram a gente para a aquisição do Dálmata, né? E um neném dentro de casa. Então tem sempre aquele receio, né, do cachorro crescendo. Não, são 2 filhotes, né? E, enfim, tocamos o projeto adiante, né? Antes de mais nada, aconteceu no meio dessa história toda um fato engraçado, né? Nós tínhamos uma prima, né, já mais velha que a gente, e ela também resolveu ter um cachorrinho por conta dela. Ela falou: esse cachorro vai ser meu, eu vou tomar conta. Esse meu tio tinha casa em Saquarema, não era um aficionado por um cão, por um gato, mas aceitou, né? E a gente observou um detalhe importante. Esse cão era um Cocker Spaniel, tá? Ela morava no Flamengo e o cão veio filhotinho. Logo com 1 mês e meio de vida, assim que ela pegou o cãozinho, ela viajou. Ela, o irmão, o pai e a mãe. E nós ainda, que o Dálmata ainda já não tinha chegado ainda, né? Esse cão, que era um Cocker Spaniel, veio filhotinho lá para casa. A gente estava recém adaptando ainda da mudança, né? Numa localidade nova, com quartos novos, enfim, caixa pelo meio da sala, e esse cachorrinho ficou com a gente. Foi até importante, eu considero que isso foi uma coisa importante no processo para a aquisição do Dálmata, para a chegada do Dálmata. Era um Cocker Spaniel, um cão de... Ele ficou durante a noite num banheiro muito grande que nós tínhamos, que era um banheiro para dormir apenas, né? Forradinho, com calor, tal, numa caixinha. Mas ele chorava e ainda estava naquela fase do início da ração, vacinou lá em casa, e a família deles, né, do meu tio, minha tia, essa minha prima com o irmão, eles viajaram. Então nós sentimos pela primeira vez o que é ter um filhote dentro de casa. O filhote não tem controle, faz xixi, faz cocô, enfim, é aquela coisa do bebezinho, né? Ainda não está completo, né? E dava trabalho, né? Porque a minha mãe e meu pai começaram a falar o seguinte: olha, vamos ver se vocês têm condição de ter realmente um cachorrinho. O Dálmata já estava reservado e comprado, mas esse cachorro foi importante porque ele serviu como um ensaio para a gente de como cuidar de um animal, né, que circulava dentro da área interna da casa. Ele não tinha condição de ficar do lado de fora, ele era um filhote. E foi muito legal, porque a gente passou aperto, né? Ele não dormia, ele acordava às 3 da madrugada, aí a gente saía para o colégio de manhã, ele dormia. Então isso foi uma experiência muito legal e a gente recebeu como positivo. Essa informação foi uma informação positiva. Bom, o Grópios, né, que era esse Cocker Spaniel, voltou para a casa da minha prima, né? E aconteceu, né, logo depois, acho que uns 20 dias depois, a chegada do Dálmata, também filhote, né?
E a gente começou a pensar como seria essa recepção, né? Aquelas coisas que todo mundo sabe, terceira dose da vacina, depois vem a raiva, né? E tem que fazer a desvermifugação, enfim, aquela coisa, né? Às vezes dá uma giardia aqui, contato externo com grama, a gente estava ainda com a casa sem estar completamente acabada, né? E começamos a escolha da ração. Naquela época, eu confesso a você que marinheiro de primeira viagem, nós escutamos aquela coisa da criação caseira, né? A gente conseguia comprar, antigamente nós tínhamos mercearias, casas de pesca, né? Hoje em dia, em cidades pequenas, nós temos as agropecuárias, nós optamos por uma ração que, se eu não me engano, era da Cargill. Eu não me lembro o nome, era uma empresa que eu não sei nem mais se existe, mas era uma ração pequenininha, parecia um cilindro pequeno, né? Essa ração não era boa, o cachorro não evacuava bem e nós passamos logo a seguir para uma purina, que era uma ração chamada purina canina, nada a ver com a purina de hoje em dia, que hoje em dia está associada à Nestlé. Na purina a coisa melhorou, era como se fossem uns bastonetes micro, ele comia, mas a gente sentia que ficava faltando alguma coisa. Aí vem aquela coisa do pet, que é diferente de uma criação, né? A gente ia para o colégio, a minha mãe acordava, dava um leitinho. Depois, a moça que acabava de ajudar na parte da casa, chegava na hora do almoço, cozinhava uma carnezinha, um resto de carne, e botava um caldinho em cima da ração, né? E a coisa até andou bem. Quando o cachorro chegou com 6, 7 meses, nós já tínhamos para 12 para 13 anos ou 14, e compramos coleira, resolvemos contratar um adestrador. O dálmata, o nosso dálmata, eu não gosto de generalizar, era um cachorro que não tinha pedigree, né? Muito bonito até, mas um temperamento complicado. Hoje em dia eu faço essa análise, um temperamento complicado. E a gente resolveu começar a passear com ele, né? Nessa fase da transição da casa para a rua, nós tivemos algumas surpresas desagradáveis, né? Do tipo senta, arrasta, não consigo levar, avança, volta, fica com medo, cansa, enfim, nós éramos realmente marinheiros de primeira viagem. Resolvemos contratar um adestrador. O adestrador surtiu efeito, né? Ele ensinou o senta e o dá a patinha, né? E mostrou como é que a gente poderia ter um passeio um pouco mais tranquilo. Esse cachorro ele tinha um problema, hoje em dia a gente detecta isso, um problema de temperamento, né? Ele era um cachorro que sentia medo, ele sofria com fogos, ele derrubava tudo, ele arrastava uma pessoa, ele quebrava as coisas, o rabo passava em cima das mesas e jogava qualquer objeto no chão, pulava no sofá, era muito agitado e a gente, né, nós amávamos ele, mas enfim, não durou muito tempo, porque no primeiro Réveillon nós resolvemos dar um passeio junto com a família na meia-noite e com a quantidade de fogos ele arrebentou um portão, fugiu e nós nunca mais achamos esse cachorro. Aí fica aquele primeiro trauma, né? Poxa vida, não vamos mais ter cachorro, perdemos o nosso cachorrinho. Nessa época, quase um mês e meio depois que ele fugiu, veio o nascimento da minha irmã. No nascimento da minha irmã, nós passamos um tempo sem ter cão, mas mesmo com ela, com 2 anos de vida, a gente começou um processo parecido com o processo de quando nós éramos quando a gente tinha 4, 5 anos. Numa dessas feiras de rua, minha mãe trouxe para casa um pato, 1 ou 2 patinhos, né? A gente tinha uma pequena piscina e, logicamente, a piscina era clorada, né? Mas a gente colocava o pato para nadar na piscina. O pato nadava daqui, nadava dali e tal. Um dia o pato apareceu com a barriga virada para cima, o pato morreu. Bom, passado mais uns 3 anos, a minha irmã já estava andando, brincando e tal. Fomos a uma Páscoa, se eu não me engano, em Petrópolis. Eu tinha um tio que tinha, inclusive, um dálmata em Petrópolis, numa casa de
de férias, uma cadela chamada Diana, um dálmata grande, e nessa Páscoa a gente resolveu trazer de volta para o Rio de Janeiro um coelho, né? Veja bem, a gente já tinha tido passarinho, pintinho, pato, agora a gente passou para um coelho. Isso que temporariamente foi bom que a gente esqueceu o cachorro. O coelho era um animal lindo, branquinho, de olhinho vermelho, chegou na Páscoa, pegava no colo e tal. Só que a gente era obrigado a deixar o coelho preso dentro de uma área interna grande, confortável, com casinha, com tudo. Mas era uma urina que tinha um cheiro muito ativo, era quase uma ureia pura, né? Mas tudo bem, muito bem tratado, a gente escovava, dava um banhozinho no sábado, passava uma coisa do pelo. O coelho era tido como um coelho anão, o coelho não era um coelho anão, o coelho ficou enorme, tá? Viveu uns 3 a 4 anos e tinha esse cheiro de ureia, mesmo a gente lavando com criolina, com cloro, com produto de limpeza e tudo, um pinho-sol, enxaguando, era uma coisa muito difícil, porque quando ele ficava solto dentro de casa, nós não tivemos problema com o coelho de roer nem nada, mas nós tivemos um problema com a urina do coelho. É uma coisa que não é fácil, eu imagino quem cria coelho, por isso utilizam alguns métodos, tipo vassoura de fogo, enfim, alguns produtos de limpeza mais ativos, porque não é fácil ter coelho. Nessa fase aí de transição, né, que a gente ficou sem cães, nós voltamos a ter peixe, né? Peixe e passarinho. Nós voltamos a ter algumas gaiolas na varanda, né, que tinha uma varandinha que dava de frente para o jardim, com um canário, né, novamente um coleirinho, né, e eu não me lembro na época se era algum outro animal, não sei se era um outro hamster, alguma coisa. Foi aí que a gente viu a diferença entre a casa e o apartamento, né? Na casa nós tivemos um problema que a gente não tinha no apartamento, que foi a chegada noturna, ou na parte da tarde, de morcego e gavião. O gavião matou o ratinho, o hamster. E o gato quebrou as 2 gaiolas e acabou comendo tanto o coleirinho como o canarinho. Ou seja, nós não podíamos ter a gaiola do lado de fora, tá? Ou qualquer outro animal de pequeno porte, porque existiam os predadores, né? Que se a gente não fizesse essa transição à noite ou durante metade do dia para dentro de casa, esses bichinhos dificilmente a sobreviver seria difícil, né, de conseguir manter numa área aberta, né, esse tipo de animal. Bom, o tempo passou, né, e a gente continuava com o dálmata na cabeça, né, e tivemos um tio onde com uma residência nova já na Barra da Tijuca, né, e um acesso até era longe, mas era um acesso fácil. Ele vinha na nossa casa no final de semana e nós passamos a visitar ele, também morando em casa. E ele passou a ter um pastor alemão. Depois ele comprou uma fêmea de pastor alemão, teve uma ninhada e nós pegamos uma fêmea de pastor alemão, totalmente negra, né? Mas enfim, não era um pastor belga, era um pastor alemão. Na ninhada saiu um pastor alemão preto. Nós achamos ela muito bonitinha, ele não queria mais, além dos reprodutores que estavam dentro de casa e da fêmea, né, da matriz, e a gente ficou com essa fêmea. Ele vendeu os outros 2 animais e a gente passou para um segundo cachorro. O pastor alemão foi uma felicidade na nossa vida, porque ela era extremamente amorosa, ela viveu 16 anos e a gente notou a segunda fase do pet. Nessa época, a ração, a gente não usava mais essa ração da Cargill, nem a purina cilíndrica. Nessa época já existia uma pedigree e uma ração chamada Bonzo. Continuávamos a colocar
um leite na parte da manhã, a gente achava que isso era uma coisa importante. E colocar uma carne moída em umas 2, 3 vezes por semana, uma ponta do que sobrava, cozidinha com caldo, tornava a ração palatável, mas como todo pet, cada um dava uma coisinha escondida para o cão. E logicamente ela se apaixonou por cada um da casa, né? Era um cão mais equilibrado. Minha irmã já era maior, montava em cima, andava como se fosse um cavalo. Ela por vezes entrava na piscina e gostava de água, era um cão ativo, porém mais controlado, não tinha um problema de comportamento como o dálmata, né? Bom, a dificuldade aconteceu aonde? A gente, cada um dava um tipo de petisco, né? Eu dava presunto, meu irmão dava um pedacinho de queijo. Nós depois descobrimos que a minha mãe, que não tinha muito contato com a cadela na época, dava bolo para a cadela. E o meu pai, que trabalhava, saía de casa muito cedo, no final de semana, quando estava na churrasqueira, era um pedacinho de carne, tudo. Nós vimos que isso não modificou muito a rotina, né? Ela não teve nenhum problema de fezes, ela não comia arroz e feijão, mas assim, ela comia ração, mais esses petiscos. Uma cachorra que viveu um período muito longo. Um animal diferente. Foi bom essa leitura que a gente teve com material didático, uma enciclopédia ou uma publicação, que a gente descobriu que a forma de mexer, o manejo, né, o controle, nós já estávamos mais experientes com os cachorros de quem tinha a nossa idade, que 14 anos, eu tinha um vizinho que tinha uma Collie, eu tinha um outro vizinho que tinha um Weimaraner também, então eventualmente alguma dica de adestramento que uma outra pessoa tinha, um tio, uma pessoa mais velha, isso sendo passado, né, e depois a gente contratando um adestrador, facilitou muito na criação e no contato, no convívio com esse segundo cão, com essa fêmea. Essa parte também como é que eu posso dizer, de material, também foi um aprendizado que a gente teve, né, para limpeza, para controle, para vermifugação, para vacinação, para sair com o cão, né? Guia, posição de coleira, de colar, enfim, isso aí tornou o manejo com esse cachorro, até dentro de casa, né? A própria forma como é que eu posso dizer, de contato com esse animal, a família ficou mais tranquila em ter um animal de grande porte dentro de casa. A única coisa que a gente sentiu foi o tempo que nós tivemos com outros animais que também participaram enquanto esse cachorro estava dentro de casa. Porque, como morávamos em casa, as pessoas aquela coisa, né? A gente no Rio de Janeiro, todo mundo mora em apartamento. A gente morava em casa, então aparecia um primo com um Basset, um outro com Fox, a outra amiga da mãe que resolvia, tem cachorro em casa, então eu vou levar o meu piquinês. A nossa cadela, né, chamava-se May, o primeiro dálmata chamava-se Lore. Ela não era uma cadela agressiva, mas aquele território estava demarcado por ela. Incrível, né? Ela era uma fêmea, mas aquela localidade era dela. Então a gente entendeu que a raça, né, mudou de dálmata para pastor, mas algumas coisas eram diferentes. Por exemplo, foi uma pessoa trabalhar lá em casa um dia para ajudar num jantar. Nós tivemos que sair para comprar uma coisa antes de começar o jantar. Essa pessoa não conseguia sair da cozinha. Ela não deixava essa cachorra sair da cozinha enquanto a gente não voltou para dentro de casa.
Um animalzinho, tipo um fox, chegou lá em casa, não deixava chegar perto da gente. Latia e chegava, inclusive, a ameaçar uma mordida. Ou seja, a gente acabou aprendendo o que é ter um animal que passa para a fase adulta, né? Mas que depois, na fase adulta, tem um senso muito grande de guarda, né? E de proteção aos donos, né? Aos proprietários, aos tutores. Eu vou deixar para falar depois no próximo vídeo da consequência que isso trouxe para as nossas vidas, tá? Boa noite.